Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor William Prado, sou professor no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Salinas. Hoje começaremos nossos estudos em relação aos cálculos químicos, a introdução ao cálculo estequiométrico. A nossa abordagem de hoje será em relação a massa atômica e massa molecular, mol e massa molar. Então é a base de cálculos químicos que vai permear aí pela parte de cálculo estequiométrico, de termoquímica, então de vários conteúdos na química que envolvam a parte de cálculos. Vão estar relacionados com número de mols, massa molar, massa molecular, etc. Então a aula de hoje é uma aula introdutória para nós começarmos a trabalhar os conceitos de cálculos químicos, as grandezas existentes nos cálculos químicos, para daí então trabalharmos de fato os conteúdos propriamente ditos que envolvam os cálculos em química. Tranquilo? Bom, nossa aula de hoje ela vai ser trabalhada de um modo diferente. Eu vou usar meu quadro montado, então eu montei o meu quadro, tirei fotos dele e vou usar na projeção o quadro que eu uso para dar essas aulas. Porque esse tipo de aula que envolve cálculos, eu gosto bastante de fazer minha lousa, de montar meu quadro. Então, eu vou tentar em algumas aulas estar intercalando entre projeção mesmo, né, a parte só de montar a aula na projeção, ou montar a minha lousa, tirar a foto dela e registrar a foto como se fosse a minha aula aqui no vídeo. Beleza? O importante é que haja a aula, seja ela como for. Beleza? Bom, começando então, vamos aqui. Vou botar minha imagem aqui. Bom, então, queridos, primeira parte do conteúdo, unidade de massa atômica e massa molecular. Vamos pensar assim, ó. Quando eu penso na massa de um átomo, quando eu penso na massa atômica, a primeira pergunta é: como é que se determinou a primeira massa de um átomo? Qual é a origem da unidade de massa atômica? Quem é que determinou, primeiramente, qual era a massa de um dado átomo? E a gente para e pensa e volta um pouquinho e pensa o seguinte: trabalhar unidade de medida é trabalhar como unidade relativa. É como pensar assim: baseado em qual parâmetro dizemos que 1 kg de arroz pesa 1 kg? O que é 1 kg? Então é como pensar na massa atômica também. Existe no mundo uma unidade padrão, padronizada como sendo 1 kg. Em relação a este peso padrão, qualquer outra medida de 1 kg, 2 kg, 100 kg é baseada naquele peso padrão de 1 kg que existe como referência para todo mundo. Então a mesma coisa existe para a massa atômica. Então existe na química um padrão que é usado como padrão o isótopo do carbono mais estável, que é o carbono 12, massa 12, como massa padrão. Então nós temos que qualquer massa de qualquer outro átomo, qualquer massa atômica de outro elemento, de outro átomo, é sempre derivado de um padrão químico utilizado como sendo o carbono 12, porque é o isótopo mais estável do carbono. Então é pensar que toda massa atômica é uma medida relativa, ou seja, referente ao átomo de carbono. Seria como analisar isso aqui, ó. Veja bem, eu tenho um átomo de carbono 12 e eu o divido em 12 partes. Então, cada parte do carbono, pense numa pizza. Cada fatia da pizza se transforma em 1/12 do carbono 12, como está mostrado aqui, ó. Então, aqui eu tenho 1/12 do carbono 12. Minha setinha ficou horrível, mas tá valendo. Deixa eu voltar aqui. Quando eu penso, então, esse 1/12 do carbono, ou seja, essa fatia da pizza do carbono, ela representa a unidade que a partir dela vai possibilitar determinar a massa atômica dos demais elementos em relação ao átomo de carbono. Por exemplo, dizemos que esse 1/12 do carbono 12 é 1U. Então, 1U ou UMA significa unidade de massa atômica. Quando eu falo, por exemplo, o cálcio tem massa atômica 40U. Quer dizer que o cálcio, comparado com o carbono, ele apresenta 40 fatias desta pizza. Quando eu penso no enxofre, que tem massa atômica 32U, eu tenho que o enxofre apresenta 32 fatias desta pizza. Ou seja, cada fragmento desse do carbono representa um U, que é uma unidade de medida padrão, tendo o carbono como referência, e a partir dele se determina a massa de qualquer outro elemento químico. Tranquilo? E nós temos que o átomo
com menor massa atômica conhecida é o átomo de hidrogênio, que tem apenas um U, ou seja, é um átomo formado por apenas um próton. Lembrando que o hidrogênio é um elemento que não apresenta nêutrons, não a sua forma isotópica mais comum, né? O hidrogênio 1. O hidrogênio 2 e 3, que é o deutério e o trítio, apresentam nêutrons, mas o hidrogênio 1, de massa 1, ele não tem nenhum nêutron na sua composição. Tranquilo? Queridos, eu chamo aqui de vocês a atenção em relação a essa exclamação que eu coloquei na projeção, na minha aula, a diferença entre a massa de um átomo e a massa atômica. E para ficar bem fácil de compreender, eu gosto de usar o cloro como exemplo, que fica bem simples nós compreendemos a diferença entre a massa de um átomo e a massa atômica de um dado elemento. Bom, o cloro existe na natureza em duas formas isotópicas. Eu tenho o cloro com massa 35 e com massa 37. Então, se você pega um cloro com massa 35, um átomo desse cloro tem massa 35, naturalmente. Se eu pego um cloro de massa 37, um átomo desse cloro vai ter massa 37U. Aí você pega a tabela periódica, procura o cloro na família 17, nos halogênios, e me diz assim: William, o cloro na minha tabela periódica tem massa 35,5. E você diz que só existe cloro com massa 35 ou 37. Porque na tabela periódica eu tenho que a massa do cloro é 35,5. Pelo seguinte, na tabela periódica nós temos a massa atômica. Isso é uma propriedade do elemento. Então, aquela massa 35,5 do cloro, ela não representa nem o cloro 35 somente, nem o cloro 37 somente, mas sim uma média. Então, ali é a massa do elemento cloro referente aos seus dois isótopos. Então, ele tem o 35 e tem o 37. Qual é a massa média que eu encontro fazendo um cálculo entre as duas? 35,5. Então, entender que a massa de um átomo é a massa de cada isótopo isoladamente. E a massa atômica é um cálculo que eu vou mostrar agora como se faz, para se identificar qual é a massa média daquele elemento químico, considerando todos os seus isótopos existentes na natureza. Tranquilo? Então vem aqui, ó, pratique. Olha no slide. Determine a massa atômica do cloro. Para fazer esse cálculo, é necessário que eu tenha duas informações. Uma delas, a massa de cada isótopo. E outra informação, qual é a abundância relativa, ou seja, qual é a porcentagem com que cada isótopo existe na natureza. Aqui eu tenho, ó, cloro 35 existe 75%. Cloro 37 existe 25%. O cálculo, queridos, é a coisa mais simples do mundo de achar a massa atômica. Eu tenho que a massa atômica do cloro é igual a, primeiro, massa do isótopo vezes a sua abundância relativa. Então eu tenho 35 vezes 75, somado com a massa do outro isótopo, que é 37, vezes a sua abundância, 25, tudo sobre 100. Esse cálculo dá 35,5. Então, entendem que a massa atômica, conforme você visualiza na tabela periódica, é uma massa média, que leva em consideração a massa de cada isótopo e a proporção que existe de cada isótopo na natureza. Tranquilo? Beleza? Muito simples? Bom, já tenho a massa de cada átomo, que eu busco aonde? Tabela periódica. Agora eu quero saber o seguinte, eu tenho uma molécula. Como é que eu encontro a massa molecular? Ou seja, a massa de uma molécula é muito simples. Se nós temos a composição da molécula, por exemplo, água, H2O, eu tenho 2 Hs e tenho 1 oxigênio. Eu vou procurar então a massa de cada elemento na tabela periódica e relacionar com a quantidade com que esse átomo aparece na formação da molécula. Olha no exemplo nosso. Molécula diatômica de hidrogênio, H2. Bom, o 2 é o número de vezes que aparece o H na molécula. Então, 2 vezes. Qual é a massa do hidrogênio? 1. Eu encontrei aonde? Tabela periódica. 2 vezes 1, 2U. Então, 2U é a massa atômica da molécula de hidrogênio. Perdão, massa molecular da molécula de hidrogênio. H2SO4, nota uma coisa, destaquei em azul
A atomicidade ou índice é o número de vezes que esse elemento se repete. Então eu tenho 2 vezes 1 em relação ao hidrogênio. O enxofre aparece apenas uma vez, então a sua massa é 32. O oxigênio aparece 4 vezes, então eu tenho 4 vezes a massa do hidrogênio, que é 16. Então eu tenho 98U como a massa molecular do ácido sulfúrico. Por último, eu tenho fosfato de alumínio. Perceba que há um parênteses isolando o radical PO4. Olha como é que eu faço esse cálculo e é simples. Alumínio tem massa 27, então eu tenho 2 vezes 27, somado com... Joga um parênteses nesse PO4, calcule ele internamente. O fósforo, 31. O oxigênio, 16 vezes 4. Fora do parênteses, multiplica por um 3. Porque perceba que tem um 3 fora do parênteses, que multiplica todo o radical PO4. Então eu vou ter o PO4 3 vezes no cálculo da sua massa molecular. Resultado, 342. U corresponde à massa molecular do fosfato de alumínio. Tranquilo, queridos? Massa atômica e massa molecular. Vamos adiante? Quando eu trabalho agora o mol, normalmente o mol costuma dar bastante trabalho aos alunos, bastante. Mas o mol, eu quero que vocês compreendam só um detalhe. O mol corresponde apenas a uma unidade de medida. O mol é apenas uma unidade de medida com um valor fixo. É como dizer assim, uma dúzia de qualquer coisa que você pense na sua vida contém 12 unidades. Concordam? 12. Meia dúzia contém 6. 2 dúzias, 24. É do nosso cotidiano, é do nosso dia a dia trabalhar cálculos com a dúzia. Então, para nós é muito simples a linguagem, porque é rotineiro para nós trabalhar com a dúzia. O mol, assim como a dúzia, também é uma unidade de medida. Só que não é comum, não é cotidiana para nós. Ou seja, não é uma linguagem que a gente usa no mercado, na padaria, na feira. É uma linguagem científica para contabilizar coisas muito pequenas, que é o átomo, um íon, um elétron, um próton e por aí vai. Mas assim como a dúzia, pense, o mol é uma unidade de medida, que corresponde em termos conceituais, o mol é o mesmo que dizer quantidade de matéria. Então, as questões e o Enem pode cobrar assim, qual o número de mols? Ou qual a quantidade de matéria presente? É a mesma pergunta, tranquilo? Então, siga aqui minhas setinhas no slide. O mol corresponde a uma unidade de medida, que corresponde a 6,023 vezes 10 elevado a 23. É um número gigantesco, é muito grande, é muita coisa dentro de apenas um mol. Então, esse valor a gente trabalha nos cálculos abreviado. Eu já vou engolir o 23. Vou usar o 6 vezes 10 a 23. Para que isso, William? Para facilitar a minha vida do ponto de vista dos cálculos. Beleza? E esse valor, ele foi estudado bastante por um cara chamado Avogadro. Não foi ele quem descobriu o valor, mas em homenagem a ele, esse valor se chama constante de Avogadro. Tranquilo? Bora jogar o mol em cálculos. Pense comigo, exemplos. Primeiro aí, foca na aula. 1 dúzia de oxigênios. Na hora tu pensa assim, 1 dúzia de oxigênios contém 12 moléculas de oxigênios. Perfeito. Queridos, pense do mesmo modo para o mol. 1 dúzia tem 12 moléculas. E um mol tem quantas moléculas? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio. É igual a dúzia, só muda o valor da constante, né? Que ao invés de ser 12, vai ser a constante de Avogadro. Agora, cálculos com mol. 2 dúzias, naturalmente, 2 vezes 12, 24 moléculas de oxigênio. E se eu falar 2 mols? É a mesma coisa. Eu tenho 6 vezes 10 a 23 vezes 2. Vai dar 12 vezes 10 a 23. De acordo? Bom, como ficou 12, tá um número grande para notação científica, a gente volta a vírgula. Olha a minha carinha ali, no quadro, na lousa.
Quando eu ando para a esquerda, eu somo 1 em cima. Quando eu ando para a direita, eu diminuo 1 em cima. Então, para deixar 1,2, eu vou voltar uma casa. Então, quando eu volto para a esquerda, eu acrescento 1 no 23, que fica 24. Então, a resposta fica 1,2 vezes 10 elevado a 24 moléculas de oxigênio. Beleza? E, William, 1000 mols é 1000 vezes a constante de Avogadro. 1000 vezes 6, 10 a 23. Eu converti o 1000 para notação científica para fazer um cálculo com vocês que eu gosto muito de fazer. 1000 é o mesmo que 1 vezes 10 a terceira. Concordam? Gente, nos cálculos a gente trabalha sempre assim, ó. Número vezes número, notação com notação. Então eu tenho expoente vezes expoente. Então vai ficar 1 vezes 6, que vai dar 6. E 10 a terceira vezes 10 a 23, como a base é a mesma, você faz o que matematicamente? Conserva a base e soma os expoentes. Então eu tenho 23 mais 3, 10 a 26. Então só para trabalhar a ideia de que em cálculos com notação científica, você vai operar o número isoladamente com o número e a notação, a parte com expoente, com a parte com expoente. Tranquilo? Perfeito. William, se mol é só isso, por que então que mol é um conteúdo tão temido pelos alunos, vamos dizer assim, que dá tanto trabalho? É as questões. É um modo como ele é cobrado nas questões que normalmente dá um bug em nossa cabeça e dificulta o processo. Então, para isso, nós faremos lista de exercício envolva mol, porque a parte de cálculos, a prática disso aqui é fundamental para a compreensão do conteúdo. Beleza? Bom, se eu tenho 1 mol de uma substância, imagine assim, ó, eu tenho 1 mol de oxigênio, como colocado aqui na aula. 1 mol de oxigênio contém 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de oxigênio. A pergunta que eu faço agora é a seguinte: se você pegar uma balança e pesar essa quantidade de moléculas de oxigênio, quantos gramas será fornecido? Então, eu tenho a massa molar. A massa molar, então, representa qual é a massa presente em 1 mol de uma dada substância. Ou seja, qual é a massa em gramas presente em 1 mol de uma substância. Isso é a sua massa molar. Calculando, seria assim, ó. Pegue o carbono como exemplo de novo. Massa do carbono, 12U. A massa atômica do carbono, 12U. E a massa molar do carbono, William, seria quanto? 12 gramas por mol. Nota uma coisa, a massa atômica, no caso aqui a massa do carbono, seria a mesma massa molar numericamente, porque o valor da constante de Avogadro, o 6 vezes 10 a 23, é uma constante de conversão. Então eu uso o mesmo valor, só muda o que, queridos? A unidade. Então note que a massa atômica ou a massa molecular é em U, unidade de massa atômica. Quando eu puxo para a massa molar, eu uso o mesmo valor e eu troco apenas o que? A unidade. Eu tenho agora unidade em gramas por mol, ou seja, o número de gramas que existe em 1 mol daquela substância. Então, eu gosto muito de fazer uma leitura da unidade, ler a unidade. Quando eu falo assim, ó, carbono, 12 gramas por mol. Vamos escrever isso por extenso? Olha aqui, eu destaquei no meio, ó. 12 gramas de carbono está para 1 mol. Isso é 12 gramas por mol. E eu vou colocar algo a mais ainda. Se eu sei que 1 mol equivale à constante de Avogadro, ainda vou fazer mais um link. Eu tenho que 12 gramas de carbono está para 1 mol e que está para 6, 10 a 23. E todos esses 3 valores, eles podem ser utilizados para cálculos nas conversões e nas questões. A gente vai usar o tempo inteiro. Exemplo, 1 mol de água. Qual é a massa molar presente em 1 mol de água? Gente, hidrogênio pesa 1, vezes 2, 2. O O pesa 16. 2 mais 16, 18. 18 o quê? 18 gramas por mol.
Essa é a massa molar da água. William, e se eu pesar 2 mols de água, qual vai ser a massa? Obviamente, se eu tenho 2 mols, eu tenho 2 vezes mais o número de moléculas. Consequentemente, a massa também é o dobro. Eu tenho uma massa 2 vezes maior, no caso 36 gramas. Nota que agora são gramas e não mais gramas por mol. Porque o 36 para a água não é a massa molar, é a massa para 2 mols. Então eu corto mol com mol e sobra apenas gramas. William, e se eu pegar meio mol de água, dá quantos gramas? Naturalmente, metade. Se eu sei que 1 mol tem 18 gramas, meio mol vai ter 9 gramas. E para finalizar, William, 1 milimol de água. Eu coloquei esse mili aí de propósito, porque aparece bastante mili nas questões. E vocês têm que pensar que o mili na conversão é o mesmo que 1 vezes 10 a menos 3 de qualquer variável. Nesse caso aqui é o mol. Então, quando eu falo assim, 1 milimol, eu posso reescrever assim, 1 vezes 10 a menos 3 do mol. Compreende? Eu tiro o mili e boto aqui no lugar 10 a menos 3. Então, eu tenho uma resposta agora em miligramas. Eu tenho que a massa a massa em gramas presente em 1 milimol de água são 18 miligramas. Ou também 18 vezes 10 a menos 3 do grama. Tanto faz a leitura aqui agora. Então, para converter aqui no final, olha a conversão lá no finalzinho da aula. 18 10 a menos 3 vezes 1000, eu converto grama para miligrama. Tá aqui, convertendo grama para miligrama. Compreendido, queridos? Tranquilo? Então já foi o mol, já foi a massa molar. Beleza? Bom, vamos agora praticar essa relação de mol, de massa molar, em algumas questões simples, depois em questões do Enem e depois em casa, sozinhos, com a lista de exercícios, quebrando a cabeça para ver se de fato foi compreendido o que foi trabalhado na nossa aula de hoje. Bom, eu trabalho tudo via regra de 3, porém é possível também trabalhar com fórmulas. Quem preferir, bom, primeira fórmula, William, como é que eu encontro o número de mols de uma substância? É dividir a massa que foi dada na questão, a massa em gramas, sobre a massa molar do composto. Sempre assim, massa pela massa molar, resposta, número de mols. Beleza? William, e se a pergunta for qual o número de partículas, ou seja, quantas moléculas, quantos íons existe naquele meio? Você só vai multiplicar número de mols vezes 6, 10 a 23. William, mas a questão não me deu mol, ela me deu massa. Volta na fórmula anterior e nota que o mol pode virar o quê? Massa sobre massa molar. Você substitui nessa fórmula, então, tira o mol dessa fórmula e coloca no lugar o quê, queridos? Massa sobre massa molar. Aqui eu já chamo a atenção para uma coisa importante, anota aí. Toda questão que lhe fornecer a massa ou que lhe pedir a massa. Então, sempre que houver massa na questão, você vai precisar encontrar a massa molar do composto. Sempre. Então, apareceu lá 100 gramas, 200 gramas. Pode procurar a massa molar do composto, porque em algum momento do cálculo vai haver uma conversão que vai usar a massa molar com certeza. Beleza? Bom, uma questão bem simplesinha para a gente iniciar. Qual o número de mols presentes em 160 gramas de metano CH4, gás do pântano, gás poderoso para o efeito estufa, poderosíssimo? Bom, fiz por 2 caminhos. Qual é a massa que ele deu na questão? 160 gramas. Lembra que eu falei agora há pouco? Se a questão falou de massa, busque a massa molar. Então, para o gás metano, o carbono massa 12, hidrogênio massa 1. Então, massa molar, 16 gramas por mol. Gente, leia comigo a unidade.
Resposta via caminho 1. Visualize aí. 16 gramas está para 1 mol. Se eu tiver 160 gramas, quantos mols eu vou ter em 160? X. Multiplica cruzado, eu vou ter que x é igual a 10 mol. Então, é o caminho via regra de 3. E o caminho 2 é qual? Fórmula. Mol é massa sobre massa molar. Qual é a massa? 160. Qual é a massa molar? 16. Um sobre o outro, 10 mol. A resposta é a mesma. Depende do que você tem mais habilidade, se é uma formulazinha ou se é uma regra de 3. Mas não faz diferença a resposta final. Beleza? Segunda. Qual o número de moléculas de calcário, CaCO3, carbonato de cálcio, presente em 1 kg desse composto? Queridos, pergunta, qual é o comando? Número de moléculas ou número de partículas. Vamos adiante. Molécula CaCO3, qual é a massa molar? Já descubro aqui, ó, 100 gramas por mol. E pensa o seguinte, se a massa molar é uma variável em gramas, então eu vou converter esse 1 kg para gramas também, para trabalhar com a mesma unidade. Tranquilo? Então, 1 kg de calcário é o mesmo que 1000 gramas de calcário. Beleza? Bom, caminho 1, regra de 3. Leia comigo a unidade de massa molar. 100 gramas de CaCO3 está para 1 mol. Mas o mol contém quantas moléculas? 6, 10 a 23. Bom, então eu posso agora puxar o 1000 gramas, que é o que a questão me deu lá em cima, e dizer o seguinte, 100 gramas tem 6, 10 a 23 moléculas. E 1000 gramas contém quantas? X. Multiplico aqui, ó, 1000 por 6, 10 a 23 e divido por 100. Se você quiser reduzir esse cálculo antes, uma dica, numa regra de 3, a gente pode simplificar previamente o que está na horizontal ou na vertical. Então eu tenho 100 em cima, 1000 embaixo. Gente, já corta os zeros aí, ó. Corta os zeros. Vai sobrar x vezes 1, x. E embaixo sobra o quê? 10 vezes 6, 10 a 23. Como o fator é 10, aumenta 1 no 10 a 23, que vira 10 a 24. Beleza? William, eu prefiro a fórmula. Você faz o quê? Volta o slide. Número de partículas, como é que eu calculo? Mol vezes a constante. William, não tem um mol. Ele me deu 1000 gramas do composto. O que você faz? Substitui a fórmula de mol aqui dentro. Eu vou ter então, ó, massa, 1000 gramas. Massa molar, 100 gramas. Vezes constante de Avogadro. Resposta, a mesma obtida no caminho 1. Então, queridos, tanto faz o caminho que você faça para chegar na resposta, desde que você chegue na resposta corretamente. Beleza? Agora, isso foi só a introdução, só questões bem básicas. Agora eu vou estender isso um pouco mais para questões do Enem com vocês. Aqui na aula mesmo de hoje, vou fazer 2 questões do Enem, a gente praticar como é o mol no Enem, e você vê que é simples, é respondível essas questões na prova do Enem. Beleza? Vamos lá então? Bom, primeiro, 2013, a questão fala o seguinte: o brasileiro consome em média 500 mg de cálcio por dia, quando a quantidade recomendada é o dobro. Já tenho aqui uma informação importante. Nós consumimos 500 mg dia, mas a gente precisa do dobro, ou seja, já tenho que o que eu preciso diariamente não são 500, são 1000 miligramas. Então, ó, já escrevo isso aqui, ó. Para suprir minha demanda, né, diária de cálcio, eu preciso de 500 vezes 2, dá 1000 miligramas, que é o mesmo que 1 grama. Converti para grama porque eu sei que a massa molar é sempre em gramas. Bom, uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar problemas no futuro com a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos mais frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Texto tranquilo,
Única informação relevante, o 500 e o dobro, por enquanto. Agora, qual é o comando da questão? Leia atentamente o que ela manda você fazer. É o comando da questão. Considerando-se o valor da constante de Avogadro e a massa molar do cálcio como sendo 40 gramas por mol. Olha a massa molar, 40 gramas por mol. Qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida para que uma pessoa supra suas necessidades? Queridos, quantidade mínima de átomos, ou seja, eu quero o número de partículas. Para isso tem fórmula ou tem regra de 3. Eu vou usar a regra de 3. Você em casa tenta com a fórmula para a gente alinhar o mesmo resultado por caminhos diferentes. Bom, ó, massa molar 40 gramas por mol. E um mol contém 6, 10 a 23 átomos de cálcio. Mas qual é a massa que a questão fornece? 1 grama, que é o dobro de 500 miligramas. Então, se 40 contém essa quantidade de átomos, 1 grama contém quantos? X. Multiplica cruzado, eu tenho 40x igual a 6, 10 a 23. Para equacionar mais fácil, eu andei um zero no 6, para a direita, para virar 60. Para a direita diminui 1 em cima, aí o 23 virou 22 e ficou 60 sobre 40, que dá 1,5, 10 a 22 átomos de cálcio. Isso é uma questão de mol na prova do Enem. Difícil? Não, de maneira alguma. Mas cuidado, 500 miligramas ele deu na questão, mas lhe disse que recomenda-se o dobro, ou seja, atenção na leitura, cuidado com a interpretação da questão, senão ela se torna muito difícil, de fato. Beleza? Segunda questão, também no Enem, também de mol. Aspartame é um edulcorante artificial que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades, muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet. Tem um valor energético que corresponde a, sublinha, 4 calorias por grama. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o acúmulo de fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O índice diário aceitável IDA do adoçante, sublinha isso aí, é de 40 miligramas para cada quilo de massa corpórea. Acabou aí o texto da questão. Agora vem o comando. Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame, vírgula, em mol, vírgula. Quero uma resposta em mols. Como é que eu acho mol pela fórmula? Massa sobre massa molar. Continuando, que uma pessoa de 70 kg de massa corporal pode ingerir por dia é mais próxima de. O que nós temos dentro de informação? Vou escrever aqui, ó. Destaque errado, ficou fora do local correto isso aqui, meu destaque, mas era o 40 mg por quilo. Então eu tenho, ó, IDA 40 mg por quilo. A pessoa pesa quanto? 70 kg. Isso na minha cabeça já vira uma regra de 3 automaticamente. 40 mg está para 1 quilo. Se eu peso 70 e eu peso isso mesmo, está para X. Eu tenho então 2.800 miligramas. Converta para gramas. Por que, William? Porque a massa molar é em gramas. Então eu vou ter 2.800 dividido por 1.000, 2,8 gramas. Gente, agora acabou a questão. Tu tem quantos gramas do aspartame? 2,8 gramas. Qual é a massa molar? 294. Tá aqui, ó. A questão forneceu dado massa molar do aspartame, 294 gramas por mol. Eu monto minha regra de 3. Se eu tenho 294 gramas por mol, se eu pegar 2,8 gramas, eu vou ter quantos mols? X. Acabou a questão. Ou joga na fórmula. Vai você no seu caderno, responde a questão pela fórmula, dá a mesma resposta
Então, ó, eu tenho 9,5 vezes 10 a menos 3 mol de aspartame, letra B. Então, duas questões simples que envolvem mol na prova do Enem, bem respondível, cuidado só com o texto, com a interpretação, com a leitura. Gostaria que nesta aula de hoje, quem puder, escreva essa aula no seu caderno. Já que eu montei um quadro, experimente colocar isso no seu caderno para ver se você consolida melhor esse conhecimento, se você exercita um pouco mais a química. Responda as questões no caderno juntamente comigo. Responda por outro caminho, usando as fórmulas, para ter uma outra opção, um outro caminhar para fazer a mesma questão, beleza? E somente depois disso, peguem a lista e tentem responder o máximo que puderem. Ok, queridos? Nossos próximos encontros envolverão outros cálculos químicos, adentrando em estequiometria e outros cálculos e outros assuntos que envolvem também a parte de cálculos em química, como termoquímica e outros. Beleza, queridos? Então, por hoje era isso. Para todos vocês, bons estudos, não percam o foco, mantenham-se ativos nas nossas aulas, nos cursos que vocês estão realizando e qualquer dúvida estou à disposição. Grande abraço e até breve!